questão mais completa, porque para não ficar igual na última prova. Pois é, esse que é o problema. A gente tem que acabar colocando muita informação, né? Porque eles exigem muita informação. Quando a gente coloca uma coisa como é que diz? Mais restrita, né? Mais simplificada, eles, quando não colocam errado, diz que está incompleto. Então, essa que é a questão, né? De colocar as informações que eles pedem, né? Eu mesma vivo sendo chamada a atenção por esse motivo, das respostas resumidas. Não, eu aprendi logo naquela primeiro módulo lá, na primeira disciplina, que era No módulo de comunicação, né? português. Então, aquele lá de comunicação, logo eu levei um puxão de orelha, que estava pouco, que estava muito resumido, eu pronto. Agora eu vou escrever jornal. Pessoal, E aí, turma, boa tarde. boa tarde. Seu Diego, mestre Diego, como é que tá? Tudo tranquilo. Tá chovendo por aí? Aqui tá um clima bom, ó, clima europeu Rapaz, hoje. aqui parou ainda agora. Aqui em Já Imperatriz vai chover já tá bastante. querendo Viu? novamente. Aqui Pessoal, tá vocês sem, estão me ouvindo? aqui tá Estamos sem ouvindo, chover ó. e Sim, abafar. professora. Sim, Então tá, vou começar a chamada. Rapidinho. Já? A Ana Já, tá com já pressa. esperei uns 5 minutos. Isso aí. primeiro. Então, bora Neiva, lá. tu tá de boa hoje? Tá zangada ainda? Ah, Tá. Diego, ok. Bruno, ok. Fábio Mesquita. Deixa eu ver aqui. Não tá. Gustavo também não, né? Jefferson? Não. João Paulo? Josilene, tá? Lindon, tá? Márcio, os dois estão. Soraya também tá. Mauri também. Máximo? Máximo José? Não entrou. Neiva, tá? Pedro Nogueira? Reginaldo? Renato? Também não tá. Silas? Você está aí. Silas, ok. Tibério? Também. Presente. E o Ellison? Também. O Pedro e o Reginaldo não estão mesmo, gente. Eles participam, geralmente. Então, não entraram, né? O Reginaldo deve estar chegando por aí. Então, pessoal, deixa eu logo começar com a visita da Fazenda da Esperança, tá? Eu agendei para o dia 16, é uma quinta-feira, de manhã. Aí, como eu chego mais cedo lá, ou um dia antes, como é sempre o meu trajeto, assim, eu posso mandar a localização bem da entrada de lá. Aí vocês têm uma estradinha que vai para a fazenda, vocês podem seguir direto. Aí eu vou estar lá esperando vocês. Eu só queria confirmar mais ou menos quem acha que vai, porque para eu passar para o gerente. Dá para ir Eu vou, Ana. carradinha? Diego. Qualquer carro vai, gente, que a estrada do Arroz é boa e a estrada lá da fazenda também é boa. Mas eu vou. Ó, eu vou e... E, gente, aí quem fala assim, eu vou, aí só me fala o nome, tá bom? Soraya. A Soraya. Diego. Se o pessoal quiser ir junto também, eu vou sozinho no carro, tem 4 vagas no carro, né? Pois é, tá boa. Fica perto de onde? Porque eu vou bem cedo. Joselene. Na estrada do Arroz, isso aí. Depois da Suzana. É logo depois da É Suzana, caminho né? para Suzano. É depois da rotatória É um ali da pouquinho Suzano. depois da Segue Suzano. direto.
Só que não é a rotatória, não segue o rumo da Suzano, segue a Eu estrada saí do direto na Arroz. Estrada do Arroz. Pois é, passa direto de lá, aí depois Passa de lá, direto. qual a distância mais ou menos depois de lá? Deve dar Eu vou uns olhar aqui 15 no, eu vou olhar quilômetros no aí. Google aqui. Eu vou mandar a Diego. localização certinho, gente, mas a estrada tá boa, entendeu? Diego, Oi, é Mauri que está falando. Qualquer coisa, eu pego aqui o seu contato no grupo. Você está participando do grupo dos estudantes de Imperatriz? tô. Pois é, qualquer coisa eu pego o teu contato lá. Né? Quero até tomar a liberdade aqui e pedir isso para você, né? Autorização aí para a gente tirar o seu telefone lá, o número, e aí qualquer coisa eu entro em contato contigo para ver a possibilidade de irmos lá nessa visita, certinho? Tranquilo, pode ficar tranquilo. Olhei aqui no Google aqui, do IFMA, que eu botei um ponto base, deu 27,5. Ah, é pertinho demais. Não é rápido, não vai Ei, não. gente. Aí, Soraya, Diego, Josilene, Johnson, Bruno. Johnson. Tô na vida de Isaura, não dá para Bruno ir, não. também. Tô na escola, não dá para Sim. faltar para ir. Entendi. Então, Soraya, Diego, Josilene, Johnson e Bruno. Fechou? Então, 5 alunos. A possibilidade de Mauri. Ah, tá. 5 pessoas. Lá, pessoal, a Fazenda da Esperança, só um aviso, tá? Ela acolhe pessoas, né? Nem todo mundo sabe da história de lá. Ela acolhe quem está em recuperação de vícios químicos, né? Droga, álcool. É só para a gente ter cuidado com certos comentários. Tá bom? Eu não conheço, não. Não conheço lá, não. É do pessoal da Nova É Aliança? um centro de recuperação. da Igreja Católica. É, da Igreja Católica. Ah, legal. E aí lá eles Lá, produzem, eles têm uma panificadora, eles Sim, fabricam eles acolhem. Lá doce. vocês vão conhecer a história um pouco deles, né? Eles acolhem o pessoal aqui do Maranhão todo, não tem só gente de Imperatriz. A Aí Fazenda da lá eles Esperança ela tem executam no país inteiro. atividades, né? Agora eles estão revitalizando a horta com Senar, vão instalar o cultivo de maracujá e vão instalar também o cultivo do açaí. Eles vivem mesmo mais de doação. Sim. Aí é isso. No máximo, o gerente vai estar comentando com vocês sobre as atividades. E lá tem uma padaria também. E lá vai ser que horas? Que horas que a gente tem que chegar lá? Lá vocês podem chegar a partir das 8. Eu já vou estar lá desde as 7. Com essa padaria lá, a merenda está garantida, viu, galera? Ah! Então, eles fazem os Esperando produtos o João bons, viu? levar aquele frito, menino. E é por isso que ele foi o primeiro que falou na padaria, foi ele. E os produtos Foi a são primeira bons, coisa viu? que Tem ele doce lembrou. também, doce Tem de uma leite, padaria lá. essas coisas tudo. Pessoal, entrou mais alguém? O Renato. Entrou o Reginaldo. O Reginaldo entrou, né? E o João Paulo também não entrou. Ele até falou comigo no privado. E aí, pessoal, então hoje a aula era para ser dada por vocês, né? Aí a professora Ana Carol Hoje- tá de boa hoje, que vai dar uma de aluno. Não, mas a gente não recebeu tantos vídeos como a gente gostaria. Carol, eu não consegui mandar via WhatsApp porque ficou grande, né? 7 minutos e pouco. Aí eu compartilhei Drive desde essa madrugada, eu não sei se você recebeu para o e-mail. Não, hoje de manhã eu ainda vi, porque a Soraya me mandou hoje de manhã. Ontem. Neiva, mas tu pode transmitir por aí, Neiva. Faz igual o Diego vai fazer, compartilhar a tela. Aí se você libera que eu compartilho aqui, viu? Tá bom. Tá liberado aqui. Tá? Aí, pessoal, eu vou Tá. começar, então, com o nosso planejamento, que era a aula. Aí eu preparei também uns slidezinhos para a gente falar sobre essa parte de calagem, que alguns alunos me procuraram depois daquela aula de sábado ainda com dúvida. Um pouquinho de recomendação de adubação que eu quero mostrar para vocês. E
Mas 3h20 eu convidei um amigo para entrar na live, só para ele bater um papo com vocês sobre licenciamento, ele é especialista nisso, licença e ortoga, tá? Ele é engenheiro ambiental. Aí a gente vai começar os vídeos, tá bom? Aí eu peço que vocês comentem. Eu disse que eu vou dar um ponto para quem fez o vídeo, né? E eu vou dar um ponto para quem fez o vídeo. Mas eu quero pontuar todo mundo, com pelo menos meio ponto por quem estiver participando, comentando. Tá bom? Já a aula é de vocês. Então, se eu apresentar o vídeo e comentar o dos outros, eu ganho 1,5, né? Não, porque o Senado só deixa a gente dar um ponto. Vai, mas é. Rapaz, esse menino tá pior do que no tempo do ginásio, desconjuro. Na quinta série, professor, isso aqui Gente, o vale Senado só deixa pouco. a gente dar um ponto. E as mas é que ela provas de falou. vocês não são elaboradas pela gente, são elaboradas pelo pessoal de Brasília. Ei, Deus, ela falou assim, eu vou dar um ponto para quem apresentar e meio ponto para quem comentar. Então, eu só Pô, sou... eu também Se eu ouvi. pudesse, eu dava. Nem vai se criar esse menino sabido assim. Então, eu vou começar pelo vídeo do Bruno, que foi o primeiro que me enviou, tá? O vídeo do Bruno ficou bem legal. Só tem que mudar a tela aí, que você não vai aparecer, não. Ou não abriu, não sei. Tá aparecendo? Não. É por isso que eu tô... Porque mudou o brilho no rosto aí, por isso que eu falei. Deixa eu voltar, então. Já que não tá Eu tenho que ir aparecendo. no share screen e selecionar o media player, o nós de vídeo aí. Ah, É tá. porque No não compartilhar... compartilhamento, né? Isso. Ele não compartilha a tela atual, você escolhe a tela, né? Ver se foi agora, gente, com imagem e som. Tá abrindo agora. Uau, tá. Não, tá só a tela cinza com o mouse no meio aí. Tá dando Está para ouvir? aparecendo. Não está aparecendo para a gente. Eu não entendi. Não tá aparecendo. Não tá só uma aparecendo. tela cinza Tá aparecendo só com- na tela azul, com a lista. Oh, meu Deus do céu. Nesse share screen, a senhora tem que clicar e aparece tipo os programas que estão abertos na tela. Pra mim tá aparecendo normal. Olha aí, gente, não tô fazendo certo. Não, pois é, mas ó, quando tu clicou lá embaixo em compartilhar a tela do lado do chat, tu escolheu a tela que tá aberto o vídeo? Eu não posso ir aqui? Não, é porque tem que selecionar o programa que está aberto. Então tenta minimizar aí. Não, tá mostrando para a senhora aí, não tá mostrando para a gente. Será que vai dar errado os meus vídeos? Ó, o que a gente tá vendo é o navegador de arquivos aí, onde tá a lista de arquivos. É só o gerenciador de arquivo. Eu vou procurar aqui. E aí, pessoal? Agora sim. Agora apareceu. Dá play aí. Eu sou aluno Isso. do curso técnico em fruticultura do Senar, em Imperatriz. Essa é uma atividade da disciplina UC8, Foi ok? implantação da área de produção e legislação. Tá indo. Estou aqui em Senador La Roque, Maranhão, proporcionando essa atividade aqui com o Wilson, que ele vai falar um pouco sobre
a chácara dele. A nossa chácara hoje ela tem 7 linhas quadradas, né? Uma chácara aí que a gente veio adquirindo em família, né? Tem um bom tempo que nós trabalhamos com isso, né? E essa chácara nós desenvolvemos inicialmente, né? A agricultura familiar. Né? Nós plantávamos hortaliças como couve, cheiro verde, cuchá, entre outros. Mas atualmente nós destinamos parte dessa área, que era voltada para o cultivo de hortaliças, para a criação de um pomar, né? Até para nós estávamos revitalizando a terra e uma questão de rotação de cultura. Algumas coisas nós escolhemos para plantar lá nesse local foi pés de coco, né? Tem pés de laranja, pés de caju, entre outros, né? Outras frutas, né? Que são bem típicas aqui na nossa região e que desenvolvem muito bem no solo, né? Que já vem adubado, né? Adubo 100% orgânico, né? E para a revitalização dessas áreas. Nós também temos uma área que nós plantamos também algumas leguminosas, né? Que é a questão do milho, do feijão, entre outros, né? A área de voltada também nós plantamos macaxeira também. Nós fazemos os pomar e entre um espaçamento de um pomar e outro nós plantamos essas culturas, né? Já ia perguntar sobre as culturas instaladas, mas tu já deu uma boa adiantada. E a gente no final, após as perguntas, a gente vai botar o vídeo com alguns nomes das plantas que tem mais a produção aqui. E fala um pouco sobre a mão de obra que tu usa aqui na propriedade. A mão de obra, ela é mão de obra familiar, né? Aqui nós somos uma família grande, né? Eu tenho mais 10 irmãos, né? Tem meu pai e minha mãe, nós somos uma família grande, então nós temos bastante mão de obra, né? E nós também temos algumas pessoas que trabalham para nós a diária. Nós temos um diarista que a gente contrata ele de forma sazonal. Bom, agora me fala um pouco sobre a mão de obra que tu utiliza aqui na propriedade. A mão de obra que nós utilizamos aqui é mão de obra familiar, né? Nós temos uma família bem grande, né? Isso que contribui bastante, né? Para o desenvolvimento da agricultura, né? E da plantação dos pomares, né? Tem eu na família que tem que somos 10 irmãos, né? Ainda tem minha mãe e meu pai também auxiliam e nós também desenvolvemos isso. Nós também temos também uma pessoa que trabalha para nós a diária, né? Nós contratamos ele sazonalmente, né? De forma não contínua, né? Uma hora ou outra, quando há necessidade, né? Que o serviço é maior, né? Então a gente contrata. Tempo de colheita, né? Tempo de plantio é que a gente vai contratar essas pessoas. E só lembrando que o forte dele não é o pomar doméstico, é para consumo próprio. O forte dele é mais as hortaliças. Os plantios de hortaliças, como foi falado anteriormente. A gente pode ver agora qual é o total da área e a área do pomar. O total da área do pomar é menor do que a área total da terra. Então nós temos algo em torno de uma linha, 2 linhas, né, voltado para a área de pomar. E nesse pomar nós temos pés de ingá, pé de limão, né, temos pé de ata, manga, pé de coco, pé de tamarinda, pé de laranja, né, jaca também, nós temos pé de mamão, pés de café, né, até café nós temos. Nós também produzimos, né, nós temos até pé de pimenta do reino aqui. Bem diversificada. São bem diversificados mesmo. Bom, agora me fala um pouco sobre o histórico da área e o manejo que tu já utilizou. A correção de solo, adubação, esses critérios. Assim, a gente nunca teve mão de obra especializada. Então, o que a gente faz é o que a gente já vem praticando. É o que a gente já pratica na horta e a gente aplicou no pomar. Era o seguinte, antes essa área era uma área mesmo de mata capoeira, né? Que a gente chama aqui na nossa região, mata capoeira. Que foi limpa, né? Foi tirada daquela mata capoeira para plantio de hortaliças. Aí nós plantamos lá o nosso couve, o nosso cheiro verde, a nossa vinagrete também que nós produzimos. E depois que o solo ficou um pouquinho mais fraco, nós fizemos uma correção com calcário, né, e esterco de gado. Aí mandamos arar a terra e plantamos pé de caju e o pé dessas frutas que nós temos hoje, né, que é pé de coco, essa área diversificada de frutas que temos hoje, né. Também plantamos pés de manga, entre outros. Mas tu teve alguma orientação de agrônomo, de técnico, alguma coisa assim? Não, nunca tivemos, não. E nem correção do solo, e nem a correção por coleta, né, por análise de solo. A análise de solo, não, nunca tivemos também, não. Bom, qual o espaçamento adotado entre as frutíferas que tu utiliza? Tem alguma noção? Ou tá aleatório? Assim, alguns têm, nossa, por exemplo, os pés de caju, a distância de um para outro é em torno de 30 metros.
E entre esse espaçamento de um pé de caju e outro, nós plantamos lá pé de ingá, que é uma árvore aqui de pequeno porte, né? É uma frutífera de pequeno porte. E ata no meio, né? Que é uma ata que ela não cresce muito e não vai atrapalhar o desenvolvimento das outras plantas que vão se tornar maiores, né? E também temos pé de mamão, que isso é plantado de forma aleatória mesmo. Bom, a gente pode ver então que tu usa o sistema retangular, no caso, né? Isso. O retangular e o triangular. Exato. Porque assim, nós temos algumas plantas, né, que podem ficar próximas uma da outra e outras que são mais distantes. As de maior porte, logicamente, vão ficar mais longe, né? Que são os pés de manga, pés de caju, que é incrível por conta do solo, que eles desenvolvem muito. Aí nós temos, né, também pés de caju, né? São árvores aqui que incrivelmente de grande porte, né? Pés de tamarinda também, né? E temos árvores também de grande porte e que não tem uma copa muito fechada, né? Que é o caso dos pés de coco. Aqui nós temos aqui, até como vai ser mostrado no vídeo a seguir, né? Que você vai mostrar. Nós temos os pés de coco e entre os pés de coco nós plantamos banana, né? Ou seja, é uma coisa bem diversificada, né? E bem autossustentável, né? O aproveitamento do solo aí a gente tenta fazer o máximo possível. Bom, qual a disponibilidade de água que tu tem aqui? Aqui nossa disponibilidade de água é por duas vias. A primeira nós temos um riacho que passa no nosso terreno, né? Que temos riacho. Aí nós temos um açude, né? Um açude popular, um tanque que nós fizemos. Tu bombeia a água do riacho ou a água do riacho já cai no açude? A água do riacho cai no açude. Aí do açude a gente bombeia para as plantas. E nós também temos um poço artesiano, né? Que nós recentemente perfuramos ele e nós temos água, né, potável aí. Bom, tu utiliza alguma irrigação ou é só manual? Nós utilizamos aquela irrigação manual, né? Através da mangueira, aguando pezinho por pezinho. E quando as árvores ainda estão pequenas, a gente usa mesmo a questão de irrigação mesmo manual. Pegar o regador e ir até lá. Bom, e tu utiliza alguma prática de conservação do solo? Faz o uso de adubo orgânico, alguma coisa assim? O adubo orgânico nós usamos sim. O que mais pode ser feito? Usa esterco de palmeira, estrume de palmeira. Nós também usamos estrume de galinha, né? A gente bota só um pouquinho. E nós botamos também estrume de gado, certo? E estrume, adubo químico, né? Nós usamos apenas na horta, né? Porque agora no nosso pomarzinho nós não usamos não. Bom, eu acho que é isso o vídeo. Agora que a gente fez a entrevista, no final vai estar mostrando as frutíferas que tem disponível aqui na propriedade. Algumas dessas que eles já utilizam aqui. E é isso, acho que agradecer por proporcionar esse ensino, essa aprendizagem. Você te atrapalhando aqui, só queria encerrar dizendo mais uma coisa. Que todo mundo, né, tanto faz você ter um terreno grande que nós temos, né, como um terreno pequeno, um quintal pequeno, você também pode desenvolver uma área, desenvolver um próprio pomar. Né? Você vai plantar ali um pé de goiaba, alguma coisa, pode ser de pequeno porte. Isso, além de você estar contribuindo para o meio ambiente, você vai estar contribuindo para a sua própria casa, né? Sua própria... Mesmo que sem cunho comercial, mas... já vai também para a área de alimentação, né? Aqui é tão legal quando vem gente para cá, fica cheio, aí um vai comer ingá, outro vai comer ata e fica opção. Aí vai ter muita opção para escolher, pé de mamão, de todo jeito. E por aí vai desenvolvendo, né? Então, essa é o bom. O ideal, vamos dizer. O ideal, né? Isso é o bom, a gente ter essas frutíferas. A gente vai sempre falar da fauna também. Aqui quando dá 5 horas da manhã, os passarinhos podem arrebentar todo mundo aqui cantando. Isso é bom. Então, só agradecer e é isso. Gravando. Aí gelada começou a escorrer. Quando eu olhei ela.
E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo do Bruno? Show de bola. Produção e tudo, né? Muito É bom. muito bom, né? Só fazer a observação, talvez eu tenha me perdido aqui, mas estava acompanhando a questão de um dos pontos, né, dessa diretriz aqui que você passou, algumas citações, por exemplo, no mercado consumidor, a gente percebe, né, que lá é uma coisa bem empírica, até por conta de ser agricultura familiar, né? Eu não me recordo de ter visto se foi utilizado alguma prática de conservação do solo. Não foi, né, Bruno? Ele falou só que ele usa uma adubação. Não é nem Ele usa uma questão de adubação química. orgânica, mas ele não tem, por exemplo, uma adubação verde. Não. A gente vê que realmente, Até assim, que- ele fala bem, que vocês podem perceber, né? Ele fala bem do bem-estar, né? Para ele, aquilo ali, o pomar para ele é um esporte, né, Bruno? Ele não No visa a caso- comercialização, é um quintal doméstico, na É verdade. porque no caso dele, isso. a horta que é o forte comercial dele, né? Agora que ele tá plantando milho lá, e ele pretende fazer um pomar doméstico. Não é nem doméstico, comercial, né? No caso, limão. Tava até dando algumas dicas lá para ele. E quais A foram as questão lá dicas de- que tu deu para ele que tu pode compartilhar com a gente? Eu falei do limão Tahiti, né? Que seria o mais fácil de comercializar. Até mesmo que eu começo lá em São José da Roca, é mais perto. Uhum. E como ele traz para a Imperatriz para vender a horta, acaba vindo junto Tendo uma coisa a mais, né, para ele. oferecer. É uma coisa interessante, viu, professora? Ele saiu, né, da produção de olericultura para o pomar, né? Trazendo aí os seus benefícios. E as culturas... Acontece muito com o produtor. E assim, seu Mauri tem muito pequeno produtor, agricultor mesmo familiar, mas que ele consegue ter um pomar bem organizadinho. Então, assim, depende muito mesmo do objetivo do produtor. Exatamente. Parabenizar aí o Bruno pelo trabalho, o vídeo muito bom. Obrigado. Ficou bom, Eu Bruno, acho vocês que não tiveram sei uma se eu entrevista. conseguiria, né, ter feito e editado de uma forma tão profissional, podemos dizer assim. Só faltou, era para eu ter feito durante o dia, né? Mas só que não tinha disponibilidade, que ele tá tendo aula no IFMA, aí é diurno o curso dele. Mas ficou bom, Bruno, parabéns. Vamos ver o da Josilene agora, porque o da Soraya são 2, ela mandou 2. Deixa o meu por último. Quem que falou isso? Porque agora já abriu o da Josilene, agora... Soraya, faz É Soraya com coisa, Joselene, estou professora. aqui na Vila A Soraya São quer José, dar um show município de São Miguel. chave de ouro, né, Soraya? Ah, sim. Ei, gente, vê para mim se tá ok esse também. Tá? Joselene, estou aqui na Vila São José, José, município de tá São ok. Miguel do Tocantins, onde há alguns meses eu adquiri uma área Professora, só dê uma pequena, pausa aí e coloca o início para a gente 35 pegar e do início. 20. Ok. 20. Boa tarde, sou a Joselene, estou aqui na Vila São José, município de São Miguel do Tocantins, onde há alguns meses eu adquiri uma área pequena, 35 por 120, mas dentro dela já com muitas frutíferas implantadas, maioria em fase de desenvolvimento. Outras já formadas em produção. Não é uma produção comercial, mas tem muitos pés de acerola nessa parte. Vários, só que com um problema, o espaçamento irregular. Muito próximos, que dificulta o manejo. Quando estão com frutos, fica todos em cima uns dos outros. Eu já estive podando, vou podar novamente no momento agora que eles estão sem frutos. Esse lado já é um pouco mais espaçado. Ainda é próximo, mas
é aceitável. Aqui eu ainda não fiz análise de solo, mas a olho nu se vê que é um terreno muito argiloso. No período de seca é bastante seco. Eu não tenho problema com água. A água aqui tem abundância. Não uso herbicida. O dono anterior também não usava, mas ele fazia roço e recolhia a vegetação proveniente desse roço e queimava. Eu não estou, estou deixando como cobertura morta. Já é o terceiro ou quarto roço depois que a gente está aqui. Aí estou fazendo essa forma para ver se futuramente melhora essa situação da seca nesse solo. Esse lado tem diversas bananeiras, algumas em produção, mas também não foi respeitado o manejo de três perfis por torceira. Essa outra aqui eu já tentei melhorar. Tirei em volta e estou deixando crescer só esse broto aqui. E para finalizar, eu quero agradecer à professora por nos incentivar a ver na prática o que ela nos repassa em aula. E aí, pessoal? Legal. Que bom. É demais. Ai, meu Deus. Gostei da chácara, viu? Vai ficar linda aí. Diego. Hoje, Obrigada. Ainda bem que a Josi mostrou aí como é que faz a cobertura com a cobertura morta, porque quando eu fui mostrar a minha, eu botei o dedo na frente. Aí não apareceu, ainda bem que ela mostrou como é que é. E Josi, cadê o alicate, Josi? Menina, eu só lembrava do João quando eu estava pegando nesses capim com a vontade de sorrir tão grande. Eita Deus. Pessoal, aí vocês já falam, a Josi já citou espaçamento, né? Coisas erradas que ela já percebeu que ela pode corrigir, desbate que ela pode fazer na banana. Falou também já de prática já de conservação do solo, que ela já está fazendo que o antigo dono não fazia. Então, o curso já serviu para ela despertar para algumas coisas na propriedade dela mesma. Professora, eu não faço, mas o vizinho do lado encheu meu açude de nem sei o que, mata não sei quem tanto. A questão dessa água aí, já foi feita alguma análise dela, Josi, ou não? Não. Tem o poço e tem o açude. Esse dito açude foi que o vizinho da parte de lá de cima, semana atrasada, me parece, jogou herbicida lá no terreno dele. Aí no outro dia passou uma noite inteira chovendo. Aí nós passamos um final de semana que a gente passou sem ir lá, quando o caseiro mandou uma mensagem perguntando se estava tudo normal lá na chácara, mesmo que tal, não, porque o fulano jogou assim. Ele só que preocupado com a água que desceu e pelos peixes que tem no açude. Eles estavam com medo dos peixes morrer. Aí não, acho que o herbicida não mata peixe, não, mas... Enfim, é complicado. É um quintal doméstico mesmo? É o seu objetivo? São vários cultivos? Pode falar, Josi. Não, professora, aí é mais para um lazer, para descanso. Agora, a situação da acerola, eu pretendo intensificar mais. Esse lateral aí dá de colocar mais plantas e dá de, se já fizer um bom manejo, de ter uma produção pequena. Dá. De polpa. Ana. Armazenar, fazer umas polpas, já que de qualquer forma a produção não vai ser tão grande, né? Já que não tem outros. Uma contribuição. Aí, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, aí é a casa de campo de veraneio número 1. A de veraneio número 2 é lá no setor agrícola. Mas eu tenho uma outra área que dá de implantar uma produção um pouco maior.
E o churrasco vai ser aonde de confraternização, Josi? Na primeira ou na segunda? Só tem casa nessa daí. Vamos pensar essa possibilidade aí do nosso encerramento, ser por aí assim. E Josi? Me convidem. Gente, bora pro vídeo do Lindon, né? Meu Deus do céu, vou ver o Johnson no vídeo. Isso é um momento histórico. Antes de começar aí, Ana, antes de começar, eu quero logo pedir desculpa ao pessoal. Esse é o meu primeiro vídeo que eu fiz na vida, gente. Ah, não se preocupe, não. O importante é a participação. Bora lá. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na Chácara Canaã da nossa amiga Neiva. Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui algumas práticas que ela usa no desenvolvimento das culturas e tentar identificar algumas situações que não estejam sendo propícias ao bom desenvolvimento. Essa área aqui na Chácara da Neiva, ela planta açaí precoce do tipo anão. É uma área que ela não fez estudo do solo, né? Não fez análise do solo, mas aqui ela tem algumas práticas. Por exemplo, ela usa irrigação e cobertura morta, né? O capim, quando é roçado, é deixado. Como vocês podem ver, ó, cria uma serrapilheira bastante interessante que mantém a umidade do solo e evita a erosão. Essa parte aqui é a plantação dos cítricos, consociado também com capim. E quando a Neiva faz o rosto do capim, né, ela deixa também a palha para servir de adubação verde, né? Necessitando de algumas podas, né? Poda de limpeza, poda de formação, né? Que vai ajudar a melhorar bastante a produção dela. Bom, pessoal, aqui nessa parte a gente pode identificar alguns cítricos também, né? Tem mangueira, goiaba, e o que a gente pode identificar aqui é um adensamento muito grande, que impede que algumas das cultivares não se desenvolvam normalmente. Seria necessário fazer a eliminação de algumas dessas fruteiras para poder proporcionar desenvolvimento para as outras. Esse aqui é um limoeiro aqui na propriedade da Neiva, né? E a gente pode identificar algumas deficiências nas folhas. As folhas estão ficando amareladas, né, com ferrugem. E em algumas partes dele tem também fumagina, aquele fungo preto, né, que acaba fazendo a planta definhar, porque ele cobre completamente a folha da planta e a planta não consegue mais fazer a fotossíntese. Que também a gente pode identificar, tem um broto ladrão, né, que está saindo do cavalo, que também deve ser eliminado. Outra praga bastante comum nos pomares, e que se não for erradicada logo, leva à morte à planta, é essa erva de passarinho, que é comumente chamada assim. Bom, aqui nesse caso nós temos uma jabuticabeira que está necessitando de poda, e nós vamos aproveitar a oportunidade de realizar essa poda para vocês verem. Bom, pessoal, para iniciar a poda, nós vamos primeiro eliminar todos os galhos ladrões que não produzem. A gente vai retirar esses galhos todos e mostrar para vocês.
Dá um pause aí, Lívia, que senão vai dar. Bom, pessoal, após a poda, nós não fizemos uma poda completa ainda, né? A gente fez uma poda para tentar abrir a copa da jabuticabeira, né? E facilitar, assim, que tenha mais luz solar no centro dela, que vai ajudar bastante ela a se desenvolver e a produzir. Agora nós vamos aplicar esse produto aqui, que é a calda bordaleza. Ele é um produto considerado orgânico, inclusive é aceitável na produção orgânica. E ele serve para combater fungos e bactérias e ajudar na cicatrização dos cortes. Bom, pessoal, em relação à visita que foi feita lá na chácara da Neiva, nós pudemos levantar 3 aspectos. O primeiro, que é a utilização de matéria orgânica oriunda da roça, do capim, que ela conserva, né, para ajudar na adubação do solo e manter as características do solo, né. A segunda parte é a questão de podas, que realmente não tem sido feito nenhuma. As frutíferas delas estão crescendo sem nenhuma condução e realmente é preciso se fazer essa podagem para melhorar a produção e dar mais vigor às plantas. Em alguns casos, somente com a poda ela vai poder eliminar algumas pragas que eu percebi que existem lá. Outra situação é análise de solo. A Neiva faz a adubação, mas baseado nas orientações, nas recomendações do fornecedor do produto. Ela realmente não usa, nunca foi feita uma análise de solo para saber quais as deficiências, quais as carências de nutrientes que o solo onde ela planta está precisando repor. E para ela, principalmente, que pretende ter um plantio comercial de açaí, é urgente ela fazer essa análise de solo para repor as deficiências que possam vir a existir. E aí, pessoal? Johnson Mãos de Tesoura ataca novamente. Muito bom. Como diria meu esposo, tu acabou com a planta alheia. Ela deu foi sorte essa jabuticabeira, porque o alicate que eu levei não dava para cortar a parte mais lenhosa, que era um... Pois é, rapaz. Só uma confirmação aqui. A Neiva, que o senhor fala no vídeo, é a senhora que está aqui? Sim. Essa mesma. Gente, vou mostrar o outro lado, porque não ficou igual. Eu fiz Não, antes. Neiva, é porque ali precisa tirar um daqueles troncos, deixar só um tronco. Gente, e o meu alicate, dona só se fosse Neiva, com um a senhora alicate não maior. usou nenhum critério de espaçamento plantando açaí, né? Que eu percebo que tem uns pontados, um cabalizado, né? Assim, tem uma parte que não, a outra sim, a outra que eu vou mostrar foi feita 3 por 4 metros. Aí, como a mão de obra lá é difícil, que é outro aspecto que eu falo lá no vídeo, aí eu e minha irmã, aquela parte ali foi eu e minha irmã. Eu vou medindo e furando e você vai plantando. Entendi. E a disponibilidade de água lá, gente, como é que é? Isso, a minha pergunta ia ser em cima disso aí. Ela tem água demais. Ela tem um riacho que, se vocês veem, a Neiva é rica, viu? Vou lhe contar, viu? Porque o riacho que tem dentro da terra dela é uma coisa maravilhosa, viu? E sem falar nos açudes. É bom demais, né? Porque Pena que eu estava de cara inchada nesse dia. Falou de muita praga, né? Praga lá dos citros. Falou da calda bordaleza, né? Depois que a gente faz uma poda, é sempre bom aplicar a calda bordaleza. Prevenindo ataque de fungo, né, gente? Porque como a gente faz aqueles ferimentos, a incidência de ataque de fungo pode vir com força. Então, a gente vai aplicar a calda bordaleza com um tratamento preventivo. Tá? Aí, assim, lembrar que as podas, a poda de cada cultura tem que ser estudada. Por exemplo, nos citros, desde o primeiro ano a gente já vai conduzindo
a poda, e se ele já está com a copa bem desenvolvida, a gente faz uma abertura em formato de V, a gente não elimina ponteira, nunca elimina ponteira, porque nos citros é o local onde a planta vai ser mais produtiva, vai ser nos ramos ponteiros. Então, assim, cada cultura vai ter sua particularidade para a poda, tá? Ana, aquela cauda que eu usei, na realidade, ela não é nem a recomendada para poda, né? Teria que ser a pasta, mas como eu não tinha, só tinha essa cauda aí que eu uso para A borrifar cauda na também fumagem. a cauda Aí também eu pode peguei e ser usada. passei. A cauda, mas ela também é boa. Porque a pasta é porque a gente vai lá e aplica mesmo, bem no Sim. ferimento mesmo, né? E tem uma... Às vezes, quando eu não tenho nenhuma delas aqui em casa, eu faço uma mistura de canela, aquela canela sem açúcar, canela pura mesmo, né? Sem açúcar, e eu misturo com creme dental, né? Eu faço uma pastazinha e passo. Usa um meio natural, né? Sim, é um subterfúgio, né? Na falta de um produto mais específico, né? Eu faço Como uma que é o nome pasta dessa com pasta? canela e creme dental. Como que é o nome dessa pasta? A pasta bordaleza. Ela tem a pasta que é própria para você passar na poda, e em podas grandes, né? Em galhos muito grandes. Feita com sulfato de cobre e cal virgem. Sim, Era e tem esse a o nome que eu estava cauda, tentando lembrar. a cauda bordaleza mais para você borrifar nas folhas. Ela é mais aplicação foliar a cauda, mas serve também. Se você não tiver a pasta, ela serve também para você pegar ela pura, né? Porque no caso tem que dissolver ela para poder aplicar, né? Na foliar. E naquele jeito ali ela estava purinha, então dá para passar também, Diego. No caso, só usa ela quando faz a poda, John? Não, não. Como eu estou te falando, ela serve como aplicação foliar para combater fungos. Principalmente eu uso muito em cítricos, limão, laranja, que dá muita fumagina. É igual lá na casa de uma conhecida Aí, nossa, no caso, né? aí Que tem um da pé de limão cheio de fumagina no então tem que quintal. tentar controlar o pulgão. Sim, mas quando a gente vê já está... Já tá bem infestado, né? A gente só percebe quando aparece a fumagina. E as Gente, pessoas agora a gente deixam... vai pro próximo vídeo, tá? Que ainda tem o da Soraya, do Diego, da Neiva. Teve um aluno que pediu, ou dois, que pediu para falar de uma cultura. Não sei se eles ainda vão falar. Mas bora aqui pro vídeo do seu Márcio. Bom dia, meu nome é Márcio Gardênio. Nós estamos aqui num plantio, certo? Frutífero, chamado SAF, é o SAF do projeto chamado Ciranda, que fica aqui em Açailândia, né? E nós temos aqui um SAF, né, de açaí consociado com várias cultivares. Então, as culturas instaladas aqui no SAF, como eu falei anteriormente, a principal é o açaí, como vocês podem acompanhar aqui, certo? Então, além do açaí, nós também temos, certo, o mamoeiro, certo? Temos o mamão. Além do mamão, nós também temos aqui a banana, né? A bananeira, certo? Que inclusive tem vingado, né, na segunda remessa, né, das mudas que foram trazidas para cá, né? Ela tem se desenvolvido bem, né? Como vocês podem ver, nós também temos o cupuaçu, certo? Que faz parte aqui do sistema. Além do cupuaçu, né, nós temos aqui 4 vãos, certo? De maracujá, e temos, né, entre as linhas aqui o caju, certo? Então, além dessas frutíferas, né, nós temos a goiaba, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Podem me acompanhar. E tá bem limpinho aqui, né? Então, é um projeto que ambicioso do Ciranda e que tem dado certo, né? Então a gente pode ver a goiaba, né? E aqui, né, à minha frente, nós temos a acerola, tá certo? Então essas são as principais
culturas que foram instaladas aqui nesse SAF. Muito bem, ainda sobre as culturas implantadas nesse sistema, né, no início da implantação, certo? Foi plantado nessa área, só lembrando que essa área corresponde a 1 hectare, certo? E nesse 1 hectare, além das frutíferas, né, há também a plantação de culturas anuais, como por exemplo o feijão, né, que foi plantado esses dias, né, o milho, né, a macaxeira que fica lá para o final, certo, da área, e recentemente, né, não muito tempo, também foi plantado a palma, como vocês podem acompanhar aqui, né? A palma ela tem o objetivo dentro do sistema servir de alimento para outro projeto, né, que o Ciranda tem, que é a suinocultura. Então é um sistema que atende não só a cadeia produtiva das frutíferas, como também alimenta outros sistemas e outros projetos relacionados ao Ciranda. Então, pessoal, sobre a questão da disponibilidade de água aqui nesse pomar, né, nesse SAF, né, a propriedade ela tem um poço, né, com uma boa vazão. Então esse poço ele abastece não somente o pomar, né, o SAF, como também outros projetos relacionados ao Ciranda, tá? Sobre a irrigação que é utilizada aqui nesse SAF, né, é utilizada a microaspersão, certo? Como vocês podem inclusive acompanhar aqui, um dos instrumentos utilizados, e em algumas partes, né, do pomar também se utiliza, né, o sistema de gotejamento. Então essas duas práticas, né, que são utilizadas, elas são suficientes para manter, né, o sistema funcionando. Então não há dificuldades aqui quanto, né, à distribuição de água e principalmente, né, o uso dessa água dentro dos horários corretos para que o sistema ele funcione e funcione bem. Histórico dessa área, né? É uma área que era degradada, né, quando foi elaborado o projeto de instalação do SAF, tá? E essa área, além de ser degradada, né, ela tem um declive, né, muito grande. Então foi feita, né, algumas correções quanto a isso, certo? Em relação aos manejos agronômicos, né, adotados nessa área, né, foi feita a análise de solo, né, e depois da análise de solo, né, utilizou-se 1 tonelada, inclusive, de calcário para fazer a correção do mesmo, tá? Dentro dessa estrutura, sobre a legislação, né, como foi um projeto que a Embrapa desenvolveu aqui em parceria com o Ciranda, né, então ele obedece, né, à legislação, desde a questão das mudas aos espaçamentos de cada cultura aqui implantada, né. Então é feita as podas, né, obrigatórias e de cada cultura aqui dentro da sua necessidade, né. Até hoje só foi feito um tratamento fitossanitário que foi no maracujá, deu uma praga e foi necessário fazer, né, então esse tratamento. A respeito da mão de obra utilizada aqui, né, nós temos o engenheiro agrônomo, que é o responsável do Ciranda, que é o João Carlos. Nós temos também a assistência da Embrapa Cocais, certo? E temos a assistência técnica dos técnicos em agropecuárias que estudam na Casa Familiar Rural e da engenheira agrônoma Neidilane, né? Então, quanto a isso, né, o SAF ele está bem assistido em relação à assistência técnica e mão de obra, né? Então toda essa mão de obra é utilizada e dispensada aqui mesmo. Sobre os espaçamentos das culturas aqui implantadas no SAF, né, nós temos, né, a cultura principal, que é o açaí.
Então, a partir do açaí é feito o espaçamento entre as outras culturas. Como, por exemplo, do açaí para o cupuaçu são 2 metros, do açaí para banana são 4 metros, para o mamão é 1 metro, né? Para o cajá 6 metros, para o açaí, aliás, para o caju são 3 metros também e 1,5 metro para o maracujá. Só lembrando que todas essas culturas, né, foi feita uma adubação de acordo com a necessidade de cada uma, né? Então as covas que foram feitas obedecendo, né, o tamanho adequado para cada cultivar, e nessas covas foram feitas também a adubação de acordo com a necessidade, né, baseada na análise de solo que foi feita aqui da área. Bem, pessoal, e para finalizar, né, o nosso vídeo de apresentação do SAF aqui do Ciranda, na CFR em Açailândia, sobre o mercado consumidor, né, as frutíferas aqui, né, produzidas, elas são comercializadas, né, no mercado local, né, e atende também a necessidade, né, das famílias, né, ligadas à agricultura familiar, né, os estudantes que estudam na Casa Familiar Rural. E um dos últimos projetos, com uma parceria com a prefeitura aqui, né, é a feira itinerante da agricultura familiar, onde também são disponibilizados várias frutas, né, e produtos do Ciranda, né, na mesma. Então, no mais, eu agradeço e tenham todos aí uma boa tarde. E aí, pessoal? Legal, muito bom. Márcio Bem trouxe pertinho aqui. Muito bom, né? Ele detalha as situações, nos passou a informação, até porque tem todo um acompanhamento técnico, né? E parceria aí com a prefeitura, com a Casa Familiar Rural, né? Onde tem profissionais em desenvolvimento, né? Profissional, que são alunos, futuros técnicos agrícolas. Muito interessante o trabalho. Só algo aí me chamou a atenção, né? Palma para suinocultura, eu escutei certinho, é isso mesmo? É isso Porque mesmo. eu conheço palma para bovinocultura, caprinocultura, ovinocultura, mas para suinocultura está sendo inédito assim para mim, nunca tinha visto falar, né, nesse sentido. Mas é isso mesmo, Mauri. É utilizado a palma, né, juntamente com outras misturas lá, e é feita a ração, né, para os suínos. É outro projeto que eles têm de suinocultura, tem várias granjas, e é acrescentada a palma na alimentação dos suínos. Ah, tá. Porque eu sou paraibano, viu, Márcio? E lá eles utilizam muito, né, nessas criações aí que eu citei, na ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura. Ela é utilizada com mais frequência, inclusive a palma forrageira, né, que eles colocam na forrageira para produzir ração para o gado, isso mesmo, para ovelha, Márcio, para bode. lá foi feita só uma análise de solo na instalação dos SAFs? Foram feitas, na verdade, Carol, duas análises, bem no início, né? Foi feita a primeira porque, como era uma área degradada, né? Uhum. Então, foi feita a primeira, e depois que, inclusive o Júnior, talvez eu conheça, que é o engenheiro agrônomo da Embrapa Cocais, né? Ele veio fazer uma visita na área e ele achou por bem que fosse feita uma segunda análise de solo, né? Parece que a primeira apresentou muitas anomalias, né, no solo, então ele pediu uma segunda. Mas esse SAF está com quantos anos já? Ele vai fazer agora 2 anos e meio. Tá. E as adubações de cobertura? Ele é novo. Como? E as adubações de cobertura estão sendo feitas? Sim, é feito sim. É só orgânica? É orgânico, totalmente. Algo que me chamou a atenção também aí
o tanto que a gente pode aproveitar o espaço, se a gente souber, né? Porque, por exemplo, você falou ali a distância do maracujá para, não lembro qual era a outra espécie, 1,5 m. Outras você consegue colocar 3, outras 4. Então, na verdade, a ideia de você ter várias culturas no mesmo espaço faz a área triplicar de tamanho, né? Porque, assim, ainda é muito comum a gente ouvir produtor não, mas, assim, pequenos donos de terra, quer dizer, donos de pequenas terras falam assim, mas minha terra é pequena, eu não consigo fazer isso. Na verdade, dá para você fazer muita coisa, né? O próprio sisteminha da Embrapa, que é muito utilizado aí como alternativa de renda, não de renda, mas alternativa de combate à fome mesmo para as famílias, ele é assim, né? Você consegue utilizar bastante o espaço e você ter não só frutas, mas também horta e animais. E no caso dele ali ficou bem interessante, né? Porque aí tem muitas culturas e ele consegue otimizar o espaço. Dá para fazer muita coisa assim, mas ele é orientado, né? Porque tem que pensar bem assim a combinação, o arranjo dessas culturas e o espaçamento que a gente vai usar de cada cultura, para uma não ser impeditiva para a outra. É isso mesmo, professor. E um detalhe que eu acabei não fazendo o comentário no vídeo, até pelo tempo, né? É que ainda sobra espaço dentro dessa logística, né, que foi toda desenhada, né, estudada, para você estar inserindo anualmente as culturas, né, anuais, claro. E ainda falta, porque na época eles não tinham as mudas, né, a Embrapa, que ela disponibiliza todas essas mudas, ainda está faltando o cajá, que eu não citei, e tem o espaçamento. Outra coisa que eu não comento, que eu não comentei, desculpa, é porque eles fazem uma divisão por módulos, né? E esses módulos, eles fazem o espaçamento, né? Eles levam muito a sério o espaçamento de cada cultura. São os policultivos, né, que a gente falou. Isso mesmo. Então, bora assistir agora o vídeo Ana, Hã? vou te perguntar uma coisa. Dentre essas várias culturas que ele apresentou aí, existe a possibilidade de alguma ter algum hospedeiro que provoque doença em outra? Sim, existe. Assim como uma vai acabar sendo menos produtiva que outra, uma vai atrair mais doenças que outras e vai espalhando no pomar. E por ser um sistema agroecológico, eles sempre vão estar tentando controlar com cauda, né? Sim. Mas acontece e vai acontecer, né? Às vezes o que me preocupa é essa questão de concorrência entre as plantas, né? Porque você colocar, ele tem mamão, tem banana, aí eu acho que vai acabar Por existindo uma isso que é bom, concorrência, né? principalmente Por em esses policultivo, nutrientes. que a gente faça análise anual. Uhum. Para estar vendo como é que está a situação. Logo assim, se a gente for analisar mesmo a planta, a gente já consegue perceber, né, deficiência. Sim. Tu falou fazer análise anual de que exatamente? Do solo. Falando da análise do solo, fazer uma análise mesmo. Se eu perguntar há quanto tempo o pomar está lá instalado e não foi repetida a análise. Para a gente saber como é que está os níveis de nutrientes, entendeu? Do solo para cada cultura. Carol, isso é uma das desvantagens, né, do policultivo com uma diversidade grande de cultura, que é o caso aí do SAF lá em Açailândia. Eles têm uma diversidade muito grande, né, e aí acarreta nesses fatores aí que o Johnson... É muito difícil a gente ver um produtor mesmo, que a intenção dele é comercial, dele fazer um policultivo assim. Porque, querendo ou não, o policultivo, ele estava na produção, na produtividade. A gente não tem muito volume de cada cultura. Foi o que eu vi aí até nos pés de mamão mesmo. Dá a impressão de que tá faltando um pouco de incidência solar. Eles estão bem alongados.
Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário para a gente pro vídeo da Soraya? Pois é, o policultivo é um pouco... Bora comentar, gente. Olha o meio ponto aí. O vídeo da Soraya. Gente, Diego já deve ter bem uns 3 pontos aí já. Boa tarde. Hoje eu vim fazer uma visita na casa da Maria. Ela tem um pé de jabuticaba, um pé de açaí, um pé de acerola, um pé de uva. E uma pimenteira que está enorme, passando do telhado. Olha lá. Então, o que acontece? O pé de uva tá fazendo sombra no pé de jabuticaba e no pé de acerola. O pé de acerola passou do pé de uva, agora ele tá em cima do pé de uva ali, né? Olha. Então, ali onde ele tá, por cima do pé de uva, ele tá pegando um pouco mais de sol, então lá, ó, tem bastante acerola. Esse lado aqui, que pega a sombra, ó, não tem nada. tem o próximo, gente, dela. Sol é bem pequena. E aí o que aconteceu? Ataque de pragas. Olha só como tá as folhas da videira. Então eu aconselhei ela a fazer uma poda, né? Desbastar também as folhas para o sol entrar e passar para o pé de jabuticaba. Olha, no início ele estava produzindo bastante esse pé de jabuticaba. Mas aí, como as folhas da videira se espalharam, aí tá fazendo bastante sombra. Então, ele acabou que ele não produziu mais, ó. Já a videira não, tem bastante caixinha de uva. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aqui também será necessário fazer uma poda para separar um pouco o pé de açaí do pé de acerola, porque tá, ó, bem próximo um do outro. Tirar as palhas secas, né, olha. O ideal aqui vai ser fazer a aplicação de defensivo, né? Depois, antes da poda, 40 dias antes da poda, faz a aplicação. Acabou, gente, o vídeo da Soraya foi rápido. Aí, Soraya, quer comentar mais alguma coisa? Lá é bem pequenininho, né, Soraya? É um quintal mesmo. É um quintal, não é nem um quintal, é só um espaço de 4 metros por 2. E aí, essa Maria aí... Ela plantou bastante coisa, né? Tem bastante coisa para ser alimentada aí. Mais um pé de jabuticaba aí nesse espaço e um pé de cítrica, que eu não mostrei. Quer montar uma floresta nesse espaçozinho, né, menina? Tem muita coisa aí. O ideal da uva é pegar menos sol, Soraya? Como é que é?
É sol, ela gosta de sol. Porque onde eu gravei o vídeo, o menino não tem não um pé de uva, só que ele disse que o dele não produz, não. Eu até tirar a dúvida depois contigo. Talvez é cavalo. Talvez o dele seja cavalo. Aí tem que fazer um enxerto. E Diego ou Neiva, vocês podem entrar agora com o vídeo de vocês. Tá, eu vou compartilhar. Eu acho que os que me enviaram já foi, né? Deixa eu ver aqui. Meu apareceu aí? Apareceu. Então, vamos lá. Ó, tá bem caseiro. Fui filmando, caminhando. E não tive tempo de editar. Tá bom. Bom dia, eu sou Neiva Antunes, eu faço curso do Senac em Técnica e Fruticultura. Estamos hoje aqui na Chácara Canaã para poder fazer análise de alguns conhecimentos que nós já adquirimos. Bom, a Chácara Canaã fica aproximadamente a 25 quilômetros de Imperatriz, sentido Açailândia, na BR-010, às margens, e a 45 quilômetros de Açailândia. Bom, eu vou virar aqui para a gente fazer algumas análises, começando do viveiro. Aqui nós temos eu chamo assim, né, viveiro, acho que é um berçário para colocar aqui umas mudas de açaí. Esses açaís são comuns, é uma fruta bem saborosa que eu tenho lá em casa, aí eu aproveitei para tirar, né. Aí estão aqui à sombra, debaixo de um pé de manga, para poder ir a campo agora em dezembro. Aqui nós temos algumas mudas de cupuaçu, que foram feitas aqui, tiradas semente. Aqui é o local onde ficam as ovelhas, está assim um pouco sujo, porque o estrume a gente faz aqui, né, junto com a folha, vira compostagem, para poder aproveitar. Aqui é o nosso viveiro, bem rudimentar, viu? Ontem nós tiramos algumas mudas para ir a campo. Agora eu vou fazer o açaí em brapa para poder plantar. Aqui nós cultivamos banana. A banana a gente não teve muito sucesso. Foi feita uma limpeza agora, né, tentando deixar 3, mas ainda estão muito mofinos, período de estiagem, né? E ela sofre bastante. Está precisando replantar, porque já está bem acima aí da terra. Aqui nós temos um açude enorme. Vou mostrar para vocês, são 3 açudes na propriedade, 3 não, 4, em que a gente começou com a piscicultura, mas os implementos são muito, muito caros, e a gasolina subiu bastante para poder manter os açudes cheios. Aqui, ele seca bastante nesse período, e já pegou um pouquinho de água. Aí tem uns peixinhos, mas ninguém consegue pegá-los. E acabou ficando cheio de tilápia, né? Tilápia comum, e para poder retirar, dar um pouquinho de trabalho e investimento, que no momento eu não tenho. Bom, aqui, há outros pés de banana. Ali na frente está consorciado com açaí, mas eu vou mostrar aqui. Eu plantei aproximadamente 400 pés de açaí, morreram alguns. Tem uma área que está maior e outra menor, porque, enfim, foi replantando, não plantamos no mesmo período, outras desenvolvem mais, outras desenvolvem menos. Aqui esse coco, não sei para que serve, eu quero acabar com isso aqui, embora o meio ambiente não deixe, né? Mas a gente precisa, porque sufoca as outras plantas e não tem, assim, não achei ainda utilidade para ele. Tem muito babaçu a terra, que é um problemão para a gente. No babaçu a gente utiliza o coco para fazer carvão vegetal. Bom, aqui são os açaís. Por que plantar açaí? Primeiro, uma fruta bem saborosa e o consumo está alto, né? É energético, depois que ganhou aí a vida fitness das pessoas. Então, a gente utiliza também em relação a querer ganhar um dinheiro. Agora que eu estou vendo que tem um grilinho aqui, que é terrível para a planta, né? Bom, a irrigação é feita de forma de gotejamento. Começaram as chuvas aqui,
mas na hora que a gente vê que precisa, a gente coloca. Eu preciso também de orientação em relação à poda, né, para deixar quantas, porque perfilou bastante, tá vendo? Já perfilou. E o intuito é que a gente conseguisse, como dizer assim, com 3 anos, ele já está com 2 anos e meio, mas eu acredito que a gente não vai conseguir frutos nesse momento, né? Esse aqui parece que já morreu, tá vendo? Ó, depois de grande eu já perdi alguns pés. Aqui tem um caju que precisa ser cortado, que não produz nada. Eu plantei antes de plantar os açaí, vou ficando com pena e acaba acontecendo isso. Mas agora vai ter um jeito de tirar. O manejo da terra não foi feita análise de solo, né? A terra aqui, ela é argilosa, né, pelas características, e arenosa. O que foi feito? Foi colocado o adubo NPK, quando plantou, e eu tenho uma outra fórmula ali, eu não lembro o nome, que eu vou olhar lá, e posso falar depois. A gente não joga veneno, porque o açaí ele é bem frágil em relação a isso, e a gente corta, né, faz o roço, a roçadeira, e vai deixando para virar matéria orgânica, tá vendo? O chão ainda está bem úmido por causa das chuvas. E as ovelhas mantêm o capim embaixo. Eu tenho 6 ovelhas aqui no total. Tem umas árvores, tá vendo, no meio, eu fico com pena de cortar, que a princípio seria agrofloresta, mas aí não dá, né, uma coisa ou outra. Aí já me falaram que esse é uma andiroba, se for mesmo andiroba, não vou sacrificar, mas se não for, é o jeito de sacrificar. Ali embaixo tem a outra área, que foi plantada, tem um açude, né? Aqui passa um rio no fundo, eu preciso pensar uma maneira de trazer essa água de lá para cá, porque gasolina está a um preço bem alto, a energia também, eu tenho energia solar, mas por enquanto ainda eu pensei em não colocar a bomba nelas. Vou pensar, enfim, o que eu vou fazer. Aqui a terra é bem branca, tá vendo? Que é outra área, o que não foi legal que foi feito, né? Aqui tinha um capim, que chama capim duro, que animal não come, e tomou conta dessa área. Aí foi jogado veneno, ano passado, não, foi esse ano. Jogado veneno, arrancou, né? Arrancaram-se as costas, as que ficaram, e foi colocado fogo, um erro, né? Porque queimou a matéria orgânica. Ontem foi plantada, sem análise de solo, porque eu estava com essas mudas lá no viveiro. Tem umas maiores, umas menores, tá vendo? Eu plantei ontem. A cova, a distância dessas aqui é 4 metros por 4. Tem umas menores porque o terreno foi juntando. Esses aqui são 4 por 3, tá vendo? Esses menores já foram replantados em janeiro desse ano. São esses menores que sofreram bastante. Esses maiores, né, tem de 2 anos e meio, como eu já falei para vocês. E ali está associado com a banana, né, que com o tempo eu pretendo retirar a banana, porque não tem, assim, só dá para o consumo animal, né, os passarinhos que se alimentam mais, os cachos muito pequenos. Aí eu vou fazer a análise de solo e tentar se melhora com a adubação. O mercado, eu já falei, mão de obra muito difícil. Hoje tem um rapaz fazendo uma diária. Quem trabalha aqui na lida sou eu e minha irmã. Uma lida bem pesada, que a gente às vezes, né, cansa. Estou olhando agora, esse açaí morreu o olho. Ó. Provavelmente não sobreviva. E assim, é hora que a gente pensa em parar, porque não compensa, muito gasto e pouco retorno. Muito gasto e pouco retorno. Como sou funcionária pública, eu não consigo nada de financiamento. E a terra não tem título, né? E as pessoas falam muito do pequeno agricultor, mas não vê a situação
difícil de quem quer trabalhar, né? Aqui eu plantei alguns mognos. Vou mostrar para vocês, coisa linda. Ó, os mognos. Plantei primeiro, depois eu plantei o açaí. Eu não pretendo retirá-los agora. Ali desce para o rio. Que está aproximadamente, acho que 200 metros, onde eu pretendo tirar. A roda d'água eu pensei, mas não dá para colocar, porque o rio não tem correnteza suficiente. Olha a minha banana. Cai, né? Aqui eu tenho a casca grossa e a prata e a pratinha. Essa matéria orgânica, como foi limpa, foi jogada aí, que é para ver se mantém, vira aí adubo para a terra. Viu? A gente conserva evitando jogar veneno nessa área já. A gente tenta fazer o correto. Mas, como eu já falei para vocês, tem muita praga, né? E a gente acaba sem paciência, e a questão da mão de obra também. Aqui é açaí comum, que eu já tinha plantado. Outro coco aí sem futuro. Aqui eu tenho um pé de cajá, já é nativo daqui, não foi plantado. E no meio também tem uns pés de pupus que eu plantei, tá vendo? Aí ele não é irrigado, ele sofre, né, o estresse a seco. Outros já ao mesmo período, aquele e esse. Então você observa assim que um desenvolve mais que o outro. Em termos de legislação, o poço foi furado e não foi feita a outorga, como também aqui dos açudes. Mas a gente pretende regularizar o trabalho, porque o celular, a memória dele não está muito legal, e também a quantidade, né, de filmagem. Tenham um bom dia a todos, e eu espero aprender muito mais com o curso, para poder melhorar as situações que nós temos aqui na terra. Bom dia. A irrigação que a senhora usa é bomba ou é motor? Eu tenho um poço artesiano, aí eu jogo por uma caixa d'água e desce, né? Desce para lá. Como é que chama? Eu esqueci o nome. Gravidade. Gravidade. Neiva, todos os açaís estão irrigados? Ou aqueles estão morrendo mesmo é por deficiência hídrica, né? Eu acredito que sim, Carol. Eu preciso fazer a análise e eu tenho uma parte, a terra lá é bem estranha. Lá embaixo é mais argilosa. A parte de cima que o Johnson filmou, ela tem mais cascalho, mais pissarra. Então, essa parte, mesmo a gente irrigando, ela não consegue se desenvolver bem, porque é mais seca, né? Aí, assim, eu tenho poço, mas eu não moro lá. Quem mora é meu pai e minha irmã, então ainda há uma dificuldade deles ligarem a bomba. Eles acreditam que se passar a mão no solo e tiver úmido, não precisa irrigar. E quando você falou que uma planta precisa, acho que de 140 litros, não é isso? 40 no primeiro ano. 40. Aí eu conversei com ela, ela ficou assustada. Então, liga um dia sim, um dia não, aí... E tem que ver, eles são por gotejamento, né? Gotejamento. Tem que ver a questão, se de repente não está entupido. Tem que ver se o sistema está funcionando direitinho. E outra coisa, o espaçamento do açaí, o ideal era 5x5. 5x5, né? Aí eu conseguia manter 3 torceiras pela primeira. Aí agora, assim, a orientação, porque tem uns perfis bem, assim, não estão nascendo bacana. A gente deixa 3 no pé, 2, né? Não, porque a senhora reduziu lá o espaçamento, né? Então, deixa no máximo 2 pelo primeiro. Tá. E é bom mesmo fazer uma análise, né? Porque a gente nota que as folhas estão amareladas, então ali a deficiência nutricional está acontecendo, né?
Certo. Então, corra com a sua análise. Enei, você falou que tem energia. Tu falou que tem energia solar lá. Eu tenho. Aí foi feito um projeto que atende 5 casas, né? 2 na chácaras, que lá são 2 casas, e 3 aqui na rua. Aí eu pensei em colocar uma bomba nessa energia para puxar do rio. Aí o rapaz falou que não suportaria. Aí eu estou analisando também comprar uma bomba que tem a sua própria placa, né? Para puxar água do rio. Isso é mais em conta, botar individual da bomba mesmo. Pois é, e outra coisa, lá, como eu não fico, é área de assentamento, aí tem problema de roubo, né? Tem a situação toda. Aí eu tenho que fazer toda uma organização lá para evitar a perca, porque não é tão barato assim, né? Para a gente estar deixando lá. Aí, no caso, a lucratividade da propriedade é sua ou ela é compartilhada? Como é que é? É minha, eu tenho uma parte, a minha parte é 100 metros de frente, 400 lateral, e meu pai é do lado, do meu pai é 60 por 80. Essas que tem os cultivos é a sua mesmo? Minha. Então, bora lá para o Diego. Quando eu der play aqui, vocês só dão um ok para saber se está saindo o som, tá? Pessoal, a fazenda que eu vou visitar é a fazenda do seu Adilson, fazenda Iuma. Ela fica aqui em Balsas e, na verdade, o seu Adilson ele é amigo de um amigo meu e eu tinha uma viagem de trabalho em Balsas e, conversando com esse meu amigo, perguntei para ele se ele conhecia algum produtor de pitaia aqui na região. Até porque, acho que eu já comentei com vocês, eu estou estudando pitaia e estou iniciando uma pequena produção de pitaia, né? Eu já tenho alguns pezinhos de pitaia, mas assim, é aquele meu laboratório, alguns pezinhos ali só para eu ir aprendendo esses primeiros tratos culturais, né? E aí, conversando com ele, ele falou, olha, tem um amigo que tem uma fazenda, ele tem uma produçãozinha lá, pequena, mas ele plantou lá. E aí ele fez a intermediação, e aí eu conversei com o seu Adilson, e ele disse, não, pode vir aqui, vai ser um prazer lhe receber. E aí eu estou chegando aqui na fazenda dele. Fica em torno de 25 quilômetros de Balsas, 2,5 km da BR, então o acesso é muito fácil, né? Vocês estão vendo aí uma estrada bem feita, até porque aqui a gente tem plantação de soja. Então ele fica cravado aí bem no meio aí de uma plantação de soja. Essa plantação não é dele, tá? Mas a fazenda dele fica aqui próximo. É uma área que ele comprou há 15 anos e hoje ele tem aí cerca de 100 hectares. E a área do sítio mesmo, que é onde tem a granja, onde tem o pomar e onde tem os tanques de peixe, é algo em torno aí de 8 hectares. Ele também cria lá porco e também ovelha, né? Ovelha, carneiro, tá criando lá. E aí, muito bacana, vamos lá para a gente conhecer essa produção. Não tenho noção de como que ela é, só sei que é uma produção bem pequena e também não sei se é uma produção com interesse comercial, porque o meu colega falou que era uma produção ali pequena, que ele estava produzindo só para consumo mesmo. Então, uma das perguntas que eu vou fazer para ele é se ele tem interesse de fato de fazer uma produção comercial e vender. Aqui, depois de 2,5 km da rodovia, estou chegando aqui na sede da fazenda, né? A gente passa por uma plantação de soja, plantação ainda recente, ó. E estamos chegando aqui na fazenda. Pessoal, estou aqui na propriedade aqui do seu Adilson e eu estou conhecendo aqui com ele a plantação dele de pitaia. Na verdade, ele está me relatando aqui que ele começou a plantar isso aqui mais por hobby. Primeira muda dele, ele conseguiu com a dentista dele. Ele disse que estava lá na cadeira da dentista e viu a planta e perguntou que planta era aquela. E ela falou que era pitaia. E ele disse que pegou
um pedacinho lá da pitaia, trouxe aqui para a fazenda e plantou. Inclusive, aquela ali é o primeiro pé de pitaia que ele plantou. Ele plantou ali, pegou uma estaquinha, plantou. E aí disso ele foi pegando alguns cladóides dela e foi plantando. E aí hoje ele tem essas estacas que ele já estruturou, né? Ele colocou aqui o pneu em cima, colocou a estaca, amarrou. Então ele tem aqui em média 2 pitaias por estaca, tá? Ele também tem aqui um sistema de irrigação que ele fez, ó. Ele puxou aqui a mangueira e aqui em cada pé de pitaia tem, né, um sisteminha aqui para no verão poder fornecer água para a pitaia. Aqui ele não está fazendo nenhum tipo de poda, né? Por exemplo, a gente sabe que na cultura da pitaia, o interessante é você deixar subir só um, né? E aí você ir podando todos esses outros aqui, ó. Então todos esses outros cladoides aqui já deveriam ter sido podados e já deveriam virar muda, né? E aí quando chega aqui mais ou menos 1,60 de altura, aí sim você deixa ele cair, que é o que a gente chama do cabelo, né? Já vai ficar um cabelo bem bonito. E aqui vocês já estão vendo, ó, já tem aqui flores, tem alguns frutos, ó. Esse pé ali tem bastante frutos, bem interessante aqui. Nós acabamos de... Quando eu cheguei aqui na fazenda, ele fez uma vitamina de pitaia, com uma pitaia que ele colheu aqui. Meia pitaia só, com um pouquinho de açúcar e leite, deu uma vitamina muito boa. Então aqui, ó, a gente tem uma árvore, não, né? Uma frutífera com pouco mais de 1 ano, quase 2 anos, que já está produzindo. Adubação, o senhor falou que o único adubo que o senhor colocou quando plantou foi de ovelha. Calcário, gesso, essas coisas nada, né? Nenhum adubo químico. O senhor tem uma área boa aqui, ó. Isso aqui dava para plantar. Isso aqui tudo de pitaia, ó. Essa área aqui, ó, a granja começa bem aí. Aham. Essa área pra cá. Vai com 8 pitaias aqui. 8? O senhor Adilson está me dizendo aqui, pessoal, que ele tá achando estranho, ó, porque esse pé aqui, ele tá muito vigoroso. Inclusive a gente tirou aí uns 4 mudas. Uns 4 mudas dele, né, Zé Adilson? Isso. Mas aqui, ó, ele tá com alguma... Ele tá com alguma doença, ó. Inclusive aqui o pé dele mesmo, Zé Adilson, ó, tá bem comprometido, tá quase, né? Não tá apartado, não. Aqui não perto de apartado. Aí aqui precisa fazer uma correção em cima, né? Que quebrou aí, ó. Isso. Isso é o que a gente sempre fala, né, Cedilson? Se não tiver o manejo certo, então, não tem jeito. Uma estaca quebra, um prego solta, né? Isso. Tá meio... Mas como teste, tá valendo já, né? Sim, sim. Já começou a produzir, né? É isso aí. Agora, pega mais esse, pega mais meio dele. Ó, esse aqui tá bonito também, ó. Esse aqui tá aqui já tem fruta, ó. Cadê? Tem outra aqui, ó. Duas aqui. Você disse que eu tava falando que é bem rápido, né? Depois que ela tá assim, rapidinho ela vai amadurecer. Isso. Muito bom. A área da fazenda, ela é uma área grande, né? Mas a área que ele tá plantando a pitaia, essa área é pequena. Ele falou que ele não tem interesse, até por conta também da idade dele, já tá aposentado. Ele disse que o interesse maior dele é só de plantar mesmo para consumo dele, né? Ele não tem interesse aqui de plantar comercialmente. Mas se ele quisesse plantar comercialmente, ele já tem uma área muito boa aqui, né? Essa própria área aqui, já deve dar em torno de, talvez 30 por 30. Já dá para ele ter uma produção que garante já um faturamento interessante. Então, pessoal, tô saindo aqui da fazenda Inhuma, do seu Adilson. Fui bem recepcionado aqui, ele tem 75 anos de idade, gente muito boa, e me recebeu aqui de braços abertos. Na verdade eu disse para ele que eu queria visitar a plantação de pitaia dele, mas na verdade ele me mostrou foi a fazenda toda, né? Então eu acabei vendo a granja, os tanques de peixe e algumas outras plantações que ele tem aqui, né? E ele
já está com 75 anos, diz que já está pisando um pouco no freio, né? Diz que já não quer mais gastar muito tempo, muita energia com essas coisas. Mas bem legal ver a fazenda dele, ver as plantações dele, né? O filho dele que agora já está produzindo mesmo comercialmente, né? Mas o filho dele, ele está atuando aí principalmente com a granja, né? Então aqui o foco deles hoje é a produção de aves, porque tem uma indústria aqui na região que faz o acordo e ele já produz e entrega direto para a indústria, né? A produção dele é toda automatizada, todo sistema integrado, dispensa água, dispensa ração, tudo, né? E a fruticultura para eles aqui hoje não mais por hobby mesmo, principalmente para o seu Adilson, né? E a pitaia, ele tem um potencial muito grande, aparentemente, mesmo sem ter sido feita análise de solo, mas a gente percebe que a pitaia se adaptou ao solo dele, tanto é que em pouco mais de um ano ela já produziu, né? Então a gente percebe que se ele quisesse utilizar aquela área ali para produzir melhor, com certeza ele conseguiria ter um bom faturamento, né? Como vocês viram, ele não está fazendo os tratos que a pitaia exige, né? A pitaia, ela exige que sejam feitas podas com frequência, que você faça o tutoramento dela com frequência, porque ela tem a tendência de ir caindo e aí de ir enramando, né? Então vocês viram que tem algumas plantas que já estão bem largadas, bem perdidas, né? Então, se de fato ele quisesse mesmo fazer uma produção para vender, ele ia ter que fazer ter um trato melhor lá para a pitaia, né? Mas como eu já falei, provavelmente a área dele, ela dá para ele pode utilizar essa área para produzir, né? Então é bem interessante ver isso, né? Ver a adaptação daquela cultura para a área dele. Isso aí. Ele faz polinização, Diego? Manual? Não faz. Na verdade, sim. Ele colocou a pitaia e a pitaia, um pezinho originou outro. Hoje ele tem lá em torno de 40 pés e a produção é só para ele mesmo. Nunca fez nenhum tipo de adubação, inclusive as podas, né, que foi a orientação que eu dei para ele não tem feito, né? Então, a pitaia, eu falei ali, até coloquei o alerta no final, que pitaia não é rama, né? Mas a pitaia, se você não fizer o tutoramento dela, ela cai e ela vai crescendo pelo chão, né? Então, tem todo esse trabalho que você tem de tempos em tempos amarrar de novo, esticar melhor o sistema de tutoramento dela, né? Ele tem só pitaia vermelha lá, ele não tem nenhuma outra espécie. Diego, essa plantação dele ali é Gerais de Balsas, é? Fica em Balsas, fica chegando em Balsas, em torno de 25 quilômetros de Balsas. Eles têm uma granja, porque o vídeo ficou muito grande, eu fiz uns 20 minutos de imagem lá, né? Ele me levou para ver a granja, muito legal. Eles estão com 175 mil aves lá, são 2 galpões, todo automatizado, 100% automatizado. A ração desce automaticamente, a água, tudo legal. Aí eles têm também os tanques de peixe e tem muita fruta, mas assim, só para consumo, né? Eles não investem nem em soja e nem em gado. Eles estão investindo agora nas aves e nos caprinos. Tem criação de ovelha lá. Em média, a pitaia leva quanto tempo para começar a produzir? A gente viu aí no vídeo que é em torno de um ano, apresentado no vídeo, né? Mas lá é uma produção bem rústica, bem empírica. Isso com todos os seus pratos culturais e fazendo de forma adequada, em média, quanto tempo? Existem casos, eu participei inclusive essa semana de um evento da Embrapa online, né? E um pesquisador aí hoje assim, a autoridade da Embrapa na área de pitaia, né? E hoje tem pitaia produzindo aí com um ano.
mas desde que tenha uma muda bem feita, uma muda grande, né, em torno aí de 20 a 40 centímetros, com a adubação na cova bem feita, um ano e meio ela já está produzindo, entendeu? Ela chega no ápice, em torno de 3 anos ela está no ápice da produção. E dependendo, no caso dele ali, como as estacas dele são muito, muito fininhas, não é muito fina, mas assim, ele poderia colocar com aquela estaca ali até 3 pés. Se ele tiver uma estaca mais grossa, ele pode colocar até 4 pés por estaca, né? E a pitaia, ela produz entre 12 e 15 anos. Então, é uma cultura bem interessante, pessoal, porque assim, o trato dela é muito menor. Muita gente pensa que a pitaia não precisa de água. Na verdade, ela precisa sim de água. O que acontece é que ela sobrevive sem água, né? Ela vai sobreviver, mas a produtividade dela vai ser baixa. Então, a ideia que ele teve ali do gotejamento é interessante porque a planta não sofre, né? Então, ali ele acabou, sem querer, querendo, acertando, né? Então, a pitaia ela é muito resistente a sol, mas se você tiver muito sol também, pouca água, ela tem uma doença que eles chamam de amarelão, que ela começa a amarelar, né? Por conta do excesso de sol. Aquela ali que vocês viram, que eu mostrei lá, uma planta doente, aquilo ali é talvez a praga mais comum da pitaia, a doença mais comum da pitaia, que é a podridão lá embaixo, né? Então, só como a dele ali já estava bem robusta, ela apodreceu, mas aquele coisinha que eu não lembro o nome lá, não sei se a Carol me ajuda, né? Aquele meinho dela é muito forte, e aí a planta continua crescendo. Mas não é o cladódio, dentro, no meio do cladódio tem um sei talinho que por onde ela propaga, né? Eu esqueci o nome. Ele é bem duro mesmo, entendeu? Uhum. E aí foi bom que eu trouxe um saco cheio de muda de lá. Eu quero variar com as que eu tenho aqui, né? E aí o que é legal da pitaia também é que a pitaia você não precisa comprar muda, você produz sua própria muda. Então você compra as primeiras, se você não tiver nenhuma, compra as primeiras, e como você tem que ir podando com frequência, é exponencial o crescimento dela, porque aí você começa a fazer muda à torta e à direita. E a questão da as mudas tem que ter esse cuidado, né, Diego, para não dar podridão na base, né? Tanto é que a muda, como é que é feita a muda da pitaia? Você faz o corte, você corta ali o cladódio, e aí você corta se ele é muito grande, você corta em pedacinhos de 20 centímetros, mas você não pode cortar e plantar. Você corta, aí você tem que esperar cicatrizar o corte, em torno aí de 10 a 15 dias, aí depois que cicatriza, aí é que você planta, entendeu? Uma outra dica é quando você cortar, você marcar a posição, porque senão você pode plantar ela de cabeça para baixo, né? E aí ela tem um sentido, né? Outra coisa que eu acabei essa semana descobrindo, por acaso, na verdade, sim, eu descobri, acho que um dia depois teve a venda da Embrapa, e no evento também foi falado, é que existe hoje muita enxertia de pitaia. Eu não sabia que se fazia enxertia de pitaia. E é tranquilo fazer enxertia de pitaia hoje. E aí a Embrapa... Pitaia serve para fazer enxertia. Pitaia é usada para fazer enxertia até em cacto, aqueles bonitos vermelhos, amarelos, em ornamentais. A base deles geralmente é um cavalo de pitaia. Pois é, uma coisa que eu descobri essa semana, lá no evento da Embrapa, é que eu comprei umas mudas de pitaia amarela. A pitaia amarela ela é da Colômbia. E ela teve uma dificuldade muito grande de enraizamento no Brasil. E aí o que acontece? O pessoal começou a fazer, usar o cavalo da pitaia vermelha. Então o que o pessoal da Embrapa está fazendo? Eles fazem o cavalo da vermelha e fazem a enxertia da amarela em cima, entendeu? Porque aí a vermelha ela pega muito rápido, ela cresce muito rápido, e aí o pessoal começou a produzir a pitaia amarela no Brasil. A Embrapa fez agora também uma mini pitaia. Eles fizeram um híbrido de uma variedade que é muito doce e com uma outra variedade que é muito pequenininha, e aí tem os frutos, frutos pequenos, assim, do tamanho de um tomate, entendeu? Bem interessante. E aí a última curiosidade é que hoje você não tem ainda pitaia
pitaia certificada no Brasil, da Embrapa. E a Embrapa está agora com 4 variedades, eu acho que são 4 variedades, para lançar agora no início de 2022. Eles estão finalizando todo o processo de certificação, de registro no sistema e tudo. E aí, a partir do ano que vem, eles vão ter essas 4 variedades já para distribuir no Brasil. É uma cultura nova, né? Acho que ainda tem muita informação assim a ser estudada. Acho que a adubação, não deve ter tabela ainda. Eu assisti um curso, Diego, não sei se tu ficou sabendo, foi no começo desse ano, da Epagre, uma capacitação só sobre pitaia. Ah, legal. Não, inclusive a pitaia, Carol, tem essa questão da adubação interessante, porque esse cara lá da Embrapa, ele é doutor, e ele tem estudado muito essa parte aí de pitaia e tudo. E ele mesmo falou assim, que não tem uma receita para pitaia ainda. Assim, olha, a pitaia ela precisa de tanto de potássio, tanto de nitrogênio, não tem. Então, assim, os caras meio que estão testando para tentar descobrir. Então, não tem, por exemplo, a própria adubação da cova, não existe uma receita. A mesma coisa vale para o açaí da Embrapa. Os 2 que eles estão fazendo ainda é tudo teste, as adubações são em teste ainda. Então, são culturas, assim, bem recém-estudadas, né? Uma questão legal também da pitaia que eu acho é que a flor dela abre só à noite, né? Não sei se tu já leu sobre isso. Ela abre, mas ela fica até de um pedaço do dia. Então ela fica até talvez 10, 11 horas. Aí quem quer, de fato, produzir comercialmente, tem que fazer a polinização manual. E detalhe, a pitaia, você tem que ter polinização cruzada. A pitaia não aceita polinização. A planta não é autofértil, né? Faz autopolinização. Ela tem N variedades, né? Ela é como a uva. Tem a Isis, tem a Vitória, a Isabel, a pitaia também tem. Inclusive, um dos problemas de mercado que a Embrapa está resolvendo, e segundo eles resolveram nessas variedades que eles vão começar a distribuir, é a questão da doçura. Porque muita gente fala assim, a pitaia, eu não gosto da pitaia porque a pitaia não tem gosto. E aí eles conseguiram chegar agora em umas espécies que, não sei se a espécie é cultivar, né, que a gente chama, que ela é mais doce, né? Outra questão é que a pitaia tem um nominho que eu tentei decorar esse nome, mas não consegui ainda aprender, que é a fruta que ela amadurece fora da planta. A pitaia não. A pitaia, se você tirar ela verde do pé, ela fica verde para sempre. Ela não amadurece fora, entendeu? E, Diego, tu já leu pesquisas também relacionadas que o aumento da matéria orgânica no solo que estão plantadas, a pitaia torna ela mais doce? Não li. Pois é, já vi também em relação a... Até nesse curso que eu te falei. Eles relacionam muito isso ao sabor da própria adubação, ao sabor da pitaia. Legal. Eu pensava que a pitaia tinha surgido assim há 2 anos, 3 anos atrás, mas não, diz que já tem produção dela em Santa Catarina e São Paulo há mais de 20 anos. É porque, de Santa Catarina. De fato, ela só chegou para cá agora, nos últimos, talvez, 3, 4 anos. Pois é. E, pessoal, não vai dar para o meu amigo entrar, já é quase 4 horas, né? Aí tinha o João Paulo e mais alguém que falou comigo que iria falar sobre uma cultura, mas eu acho também que não vai dar mais tempo, né? Porque só faltam 4 minutos para encerrar. O Diego ganhou 5 pontos. Pois é, pessoal. Pessoal, então, eu ia falar um pouco aqui, até deixei o slide aberto, só para tirar a dúvida lá do... E até fiz uma aulinha para falar um pouco sobre recomendação de adubação, que não faz parte do conteúdo de vocês, mas eu queria falar um pouco para vocês como é que fazia essa recomendação. Mas eu acho que não vai dar tempo também. Eu achei que os vídeos fossem render menos, né? Mas foi muito boa a participação de vocês. Ver que vocês foram para o campo, conseguiram identificar, né, alguns fatores do que a gente falou. E, assim, a nossa disciplina, ela falava mais da parte de planejamento, né? Como é que a gente tem que questionar o produtor antes da gente fazer a implantação do pomar para que a gente tenha maior rentabilidade, né, na nossa produção.
E assim, fique sem bem, porque com certeza nas próximas disciplinas vocês vão precisar dessas questões de calagem, de análise de solo. A análise de solo é uma das questões imprescindíveis agora da nova profissão de vocês, né? Que eu acho que é ano que vem que vocês vão estar colando o grau, e é entender um pouco dessa parte de interpretação, de análise de solo. E para levar para a vida mesmo de vocês, por exemplo, a Neiva hoje, se vai lá, vai recolher, vai retirar a amostra dela de solo, então ela tem que entender um pouco o que diz ali na amostra de solo dela. Ana, disponibiliza esse material para nós, por favor, que esse que você não conseguiu apresentar hoje. Tá bom. Eu vou só mostrar mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Ana, acho que foi no início, você ficou de passar para a gente o endereço para onde a gente manda a amostra, Belém ou Goiânia. Aí eu não lembro. Eu mando para Goiânia. Eu vou passar o endereço para a senhora, então. Eu mando para Goiânia aqui, tá? Tá. É R$70, tá? Ah, gente, sim, aí só essa parte aqui de calagem. Como alguns alunos ficaram com dúvidas, eu só coloquei aqui as respostas, né? O primeiro produto não ia ser necessária a aplicação de calcário, porque o V% dele está maior do que o exigido pela cultura do maracujá, que é 70%. E o V%, esse valor aqui de V%, vocês olham na análise, a 77% o dele, e do produtor seguinte já está 46%. Então, nesse caso, já é um indicativo de que o solo está precisando de calcário. Isso para a cultura do maracujá, né, gente? Isso vai variar de cultura para cultura. Então, não esqueçam disso. O V% baixo significa dizer que o pH, com quase toda certeza, vai estar ácido do solo e que vai estar precisando repor base nesse solo, tá bom? Então, vai ser necessário a aplicação de calcário, para vocês não terem mais dúvida. Então, eu ia falar sobre isso, aí eu separei aqui tinha separado alguns slides sobre recomendação de adubação, sobre interpretação, como é que vocês vão fazer essas interpretações, como é que vocês vão calcular a recomendação final. Mas não vai dar tempo mesmo da gente falar sobre tudo isso, que eu achei que fosse dar tempo, né? Porque eu pensei, poxa, eu recebi poucos vídeos, então vai dar tempo da gente falar, mas... Assim. Não, eu ainda tenho, eu preciso estudar mais ainda. Gessagem, eu confundo ainda o gesso com o calcário. A aplicação de um, a aplicação de outro. Gesso não. O gesso ele é mais para atingir para o alumínio tóxico que vai estar em profundidade. Ele consegue passar os 20 centímetros, o calcário não consegue, entendeu? O zero então, solo. Mas os dois têm o mesmo objetivo. Não, reduzir o alumínio. Objetivo. O solo ácido ele está ali considerado no 0,20. O resto tu vai ter alumínio. Se tu tiver alumínio tóxico em profundidade, tu vai usar o gesso. Mas não é considerada ali uma acidez de solo. Então não é considerado como mesmos objetivos. E, Diego, qualquer coisa tu me procura, tá bom? Ô, Ana, você tem alguma planilha para a gente jogar os dados da análise para fazer a interpretação? Tem? Eu tenho uma planilha, só que ela é mais para... Ela não é para fruticultura, eu adapto, entendeu? Essa planilha. Aí, se vocês quiserem... Mas essa aula aí eu vou estar passando para vocês, tá? E assim, é essencial que vocês aprendam também a fazer os cálculos mesmos manuais. Gente, é cálculo fácil, entendeu? De adubo simples é mais regra de 3 mesmo. E, no mais, é aprender a interpretar a análise. Porque, como alguém falou aí que alguém contestou uma análise de solo, acontece demais, eu já contestei a análise de solo. Então, é sempre para a gente pegar, interpretar aqueles valores ali, alguma coisa não bater, a gente voltar para o laboratório. Gente, eu vou só ver aqui quem entrou depois, para a gente encerrar. Tibério, acho que ele entrou depois, né? Silas, ok. Renato, tá. O Renato entrou?
Renato? Renato não tá, né? O Pedro não, né? Reginaldo? Presente. Tá bom, Tibério. Reginaldo, ok. Pedro não tá, os demais estão. Os Antônios nunca participam. Bruno, ok. Diego, ok. Fábio Mesquita e Gustavo, não. Jefferson. Jefferson também participa às vezes. Jefferson não. E João Paulo. João Paulo também não, né? Ah, sim, o Máximo também, acho que ele entrou depois. Presente. Pois é, gente, qualquer dúvida aí de interpretação de análise do solo, que ainda tenha ficado, de calagem, de estágio, vocês podem me procurar no privado, viu? Que a próxima aula de vocês já inicia. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima. E quem for para a Fazenda da Visita da Esperança, eu vou tentar mandar pelo menos um dia antes a localização da Fazenda para vocês, tá? No dia da Fazenda, vocês também podem estar tirando dúvidas. Com certeza. Então, vai sair de lá às 10 da noite. Deus livre que eu tenho outra visita, né? Não é só a visita da Fazenda nesse dia, não. Nós vamos contigo. Onde tu for, a gente vai atrás. Obrigada, professora. Arrumou, menino. Tu não tinha o que fazer, agora tu achou. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais, gente. Até mais ver.